Boa noite, amigos do Portal Nova 15, mais uma edição do nosso Café com o Dorfo. Hoje recebendo o Dr. Cássio Camilo Almeida de Negre, convidado especial de Dona Elizabeth Bortolin. Nossa, mas foi você a nossa anfitriã aí. Através de Ivana Negre, quem me deu me deu assim o spoiler. O spoiler. Que ele tá. Boa noite, Cássio, seja bem-vindo. Boa noite, eu agradeço o convite, né? Fico muito feliz em estar aqui e quero provar se o cafezinho do Dorfo é bom. Bom, vamos ver, vai fazer propaganda depois. Café tem história. Beth, você como nossa anfitriã normalmente faz a primeira pergunta, clássica ao nosso convidado, né, Beth? Seja muito bem-vindo, Dr. Cássio. Fiquei muito feliz em saber desse seu livro que está sendo lançado. É um livro, é o primeiro livro, é o livro solo seu, primeiro livro que está sendo lançado? Isso, esse é o primeiro livro solo. Solo, sim. Isso. E já tem outros com outros autores. Com outros autores juntos, Exato. sim. Então, mas geralmente a minha primeira pergunta, né, professor, é muito mais pessoal. Doutor Cássio é piracicabano? Sou piracicabano, nascido sim, aqui na rua Benjamin Constant, em 1950. Casado com Ivana Negre. Casado já, o ano passado fizemos 50 anos. Que vida maravilhosa. Muito bom, né? Pai do Cássio Fernando, que é o meu filho mais velho, que é médico. A Ana Camila, que o Adolfo já conhece, já há muito tempo, né? Foi aluna sua lá na Unimep. Na Unimep. E o Ivan Gabriel, que é advogado. Ivan Gabriel é advogado? Tem um filho que é médico também, que é o Cássio. O mais velho. A Camila, ela é jornalista, o outro é advogado. Isso. E tem muitos netos, não é? 5 netas. 5 netas. Ana, Mariana, Thalita, sim, a mais velha. Ana Clara, Ana Liz e Ana Laura. Olha, tem 2, inclusive, que elas fazem ilustração nos livros da Ivana. Os livros infantis da Ivana. Os livros infantis da Ivana, sim. Maravilha, doutor Cássio. Então, gostaria que você, dá licença de chamá-lo de você, claro. falasse um pouco para nós da sua trajetória aqui em Piracicaba, quando você começou a escrever, como que houve esse interesse? Foi por conta da Ivana? A Ivana está sempre escrevendo muito? Na verdade foi mesmo. Porque a sua profissão é médico, é totalmente diferente da área literária. Então, eu acho que... Qual a influência que houve aí para você começar a escrer? A influência da Ivana foi muito grande, porque eu comecei a escrever há uns anos atrás. A Ivana me convidou para ir com ela no golpe. Não era para dar golpe, não. Está na moda. É golpe, né? Que fala, né? O pessoal lá fala golpe. Grupo Oficina Literária de Piracicaba. E lá era dado um tema e a gente tinha que escrever sobre esse tema. Uhum. Então eu comecei a pegar gosto e daí eu comecei a escrever. Porque antigamente eu detestava português. Eu tinha uma professora no Sul de Minúcia, nos bons tempos que o Sul de Minúcia era uma escola boa, e essa professora nos ensinava muita gramática, quase que só gramática. Então, gramática sem prática não tem graça, né? Uhum. Então eu detestava. Depois, quando outros professores do Sul de Minúcia, Benedito de Andrade, professor Evaristo, professor Zé Salles, então eles davam importância para escrever. Eles falavam que português se aprende lendo e escrevendo, não estudando só gramática. E daí eu comecei a pegar gosto em escrever. Isso há muito tempo. Mas depois fiquei tanto tempo sem escrever nada, e no grupo Oficina Literária eu reiniciei a escrever novamente. Comecei a escrever alguns textos. Eu tenho lido alguns textos seus, que
estão publicados no Prosa e Verso. E você tem se dedicado bem, viu, professor? Porque ele tem umas ideias bem diferenciadas aí nas histórias que ele escreve. Mesmo no grupo de oficina também, que eu participo às vezes, o Dr. Cássio está escrevendo em evidência, em evidência bastante, colocando bastante, trazendo bastante novidades, ideias diferenciadas no que ele escreve. E o fato de a Ivana e a Carmen Piloto pilotarem a página Prosa e Verso há mais de 20 anos, 22, eu acho. né? Quer dizer, com o apoio lá do Evaldo Vicente, da nossa tribuna, que essa semana publicou 3 vezes o convite para o Café com o Dorfo. Muito obrigado, Evaldo. Né? Ao Marcelo Germano também, da Folha, que publicou o nosso anúncio lá. Então, acho que é essa sintonia, né? Você entra... desafiado quase toda semana a escrever, né, Cássio? Por falar em Evaldo, vai sair agora uma entrevista que o João Nassif fez comigo sábado passado. Sei. Eu não sei se é no jornal que sai no sábado. Se não me engano, do sábado vai sair aquelas entrevistas do João Nassif. Do João, né? Que é um memorialista importante, Isso. Lançou um livro, veio divulgar com a gente, né? Vai sair no sábado, porque na segunda-feira o que é que nós vamos ter, doutor Cássio? Segunda-feira nós vamos ter o lançamento desse livro, né? Sei. Vai ser o lançamento. Vai ser na loja maçônica, à Vai noite. ser lá na loja maçônica, às 20 horas, sessão aberta, pode ir quem quiser, mulher, criança, e... Entrada gratuita. Entrada gratuita, depois vai ter um coquetel. Tá. E apenas E palavras. Onde fica? Passa Lá no embaixo, enderecinho Fica na da loja. Rangel, lá perto do Rio. Do Rio. Rua Sim. Rangel Pestana, número 80. Ali Número é um lugar 80. bem conhecido. Sim, sim. E tem Tá. também muito estacionamento lá dentro. Fácil de... É fácil de entrar e estacionar. É um Vem bom momento pela para Rua do conhecer Porto. a loja maçônica. Que Também, é também. um prédio É bem uma imponente. oportunidade. É. Porque a loja maçônica, às vezes, tem algumas coisas que as pessoas ficam Não achando, desconhecem. Então, é uma E oportunidade de conhecer. Exatamente. de ver como que é. Eu tenho muito interesse em conhecer. Nós Estaremos lá, estaremos. Podemos dar uma olhada, então, aqui nas Vamos lá. Por que apenas palavras? Vamos lá. Esse livro surgiu É. porque eu tinha um programa na Rádio Educativa FM, todo sábado de manhã ao vivo. E esse programa se chamava Pira 21. Tá. Os componentes do Pira 21 eram o Sérgio Onick, Luiz Xavier, o psicólogo, sexólogo, Paulo Arruda, o França, o Luiz Valério. E para começar o programa, eu fazia a introdução com um texto que eu lia. E tem centenas de textos que eu fiz, porque tem começou esse programa em 2005 e foi até 2016, e das 8 às 10 da manhã. Então tem muitos textos, e esses textos estavam sendo perdidos. Estava em papel, em computador. Daí a Ivana, graças a ela deu a ideia, falou: por que você não organiza isso para não perder, né? Para pôr para a família, ter alguma coisa. Senão você vai perdendo os papéis, no computador você acaba perdendo. Então eu organizei alguns textos, e tem mais textos para outro livro, se quiser. E fiz esse livro, cujo título é Apenas Palavras, ilustrado pelo meu filho mais velho, Cassinho. Vamos mostrar aqui para a câmera, então? Ah, sim. Olha lá. A ilustração do Cássio. Do Cassinho. Cassinho, né? Isso. E é uma árvore, não é? Não, é um monge. É um monge numa árvore cortada. Uma árvore cortada. É relativo a um texto que tem aí dentro também. Sim, sim, Então é um monge budista, taoísta, sim. com a... Ele está com uma cumbuca na mão, Isso, né? está com uma cumbuca e essa árvore cortada. É uma liçãozinha que todos os meus textos têm uma... Se olhar no fundo dele, tem uma pequena lição para a gente meditar espiritual. Pouquinho. Tem sempre uma lição, e essa aqui é de um monge. E é um livro de quantas páginas, doutor Cássio? Deixa eu ver que eu nem lembro.
195 páginas. E com quantos textos? Crônicas? Eu também nem contei, viu? A Ivana é que coordenou também tudo. nem contei, está cheio de muitos textos aqui. Que maravilha. Não dá nem para dizer quantos tem, mas são textos curtos. Sim. Depois, se você quiser, eu leio algum deles. Mas assim que surgiu o livro, foram dos textos do programa Pira 21. E você escrevia esses textos, passava no computador e lia no programa, é isso? Eu nem passava, nem tinha computador, acho que naquela época. Escrevia a mão e lia lá na hora da mão, na mão e mesmo. E depois é que você foi passando. Foi isso, digitado, passou para o computador. Sim. Mas na época eu escrevia na mão. Por isso que eu falei, os papéis poderiam se perder com o tempo. Tá certo, Ivana, em recuperar todo esse acervo aí. Mas você contou pra gente aí, nos bastidores, que tem uma homenagem para um antigo professor do Sul de Minúcia, né? Isso. O professor Benedito Evangelista Costa, Beth, eu, você... Passamos no SUD pela direção do famoso seu Costinha. Costinha, e parece que você teve um entreveiro famoso com ele que ficou registrado para sempre agora. Diga lá, você pode lembrar um pouquinho até dessa? O filho dele, que é o César Costa, ele fez até uma dedicatória aqui na orelha, que é o pai dele, né? O professor Costinha era pai. Na época, o Costinha foi professor meu. De desenho? Desenho geométrico. Uma matéria que hoje nem em faculdade o pessoal aprende. É uma coisa muito... rebatimento de planos, primeiro diedro, segundo, terceiro, quarto diedro. Interesse só para os engenheiros. Conversando com um professor da escola de engenharia, que eu fiz o ultrassom dele esses dias, ele falou que o pessoal chega lá, não tem noção. Os futuros engenheiros não têm nem noção do que é isso aí. E a gente aprendia no SUD. No SUD, naquela época. Mas o que você falou? Como é que vocês brigaram e deram um dedinho lá na frente? Conta um pouco pra gente. Então você vai ouvir agora. O título é Batalha Perdida. Corriam os anos dourados nos fins dos anos 60, quando ainda existiam professores que realmente ensinavam com orgulho. Era a época em que se dava mais importância a deveres cumpridos do que a direitos exigidos, pois a teoria era que, quando todos cumprem seu dever, não há direitos a serem exigidos. O jovem, de 15 anos, estudava na escola pública, e naquela época, as escolas públicas eram melhores do que as particulares. O jovem estava feliz, pois se aproximava o fim do ano e, junto com ele, as férias escolares. Antes, porém, teria que transpor os obstáculos dos exames finais. Durante todo o ano, tivera notas baixas nas provas bimestrais e agora, para o exame final, bastaria estudar um pouco para vencer novamente aquele ano letivo. O dia fatídico chegou, e quando foi verificar as notas, não podia acreditar. Em vermelho estava escrito: reprovado, na matéria de desenho geométrico. O sangue subiu à cabeça, e num ímpeto de vergonha e raiva, pensou em jogar ácido muriático daquele vidro que tinha em casa, no capô e no teto do carro do professor. Não levou adiante o intento e resolveu apenas falar com o mestre. No diálogo, o professor responde calmamente, com a convicção de quem cumpriu seu dever: Cássio, você foi reprovado por meio ponto, mas eu não posso lhe dar esse meio ponto porque você não mereceu. Vi suas notas desde o primeiro ano ginasial e você todo ano tira notas baixas todos os meses. E só no exame final ou na segunda época se esforça para passar de ano. Tira um 10 e passa, raspando. Portanto, você é inteligente, mas preguiçoso. Será inapelavelmente reprovado.
e um dia no futuro irá me agradecer. Saindo dali, o jovem sentiu o gosto da derrota. Perdera o ano, enquanto seus colegas passaram à sua frente. O ano seguinte se iniciou e mais outros se passaram, e dali em diante Cássio também passou a tirar somente notas altas durante todo o ano, tornando-se ótimo aluno. Assim, após esta transformação, passou também na faculdade de medicina. Já formado médico, após 12 anos, numa tarde, entra em seu consultório aquele professor para se submeter a um exame. Começam a conversar sobre os velhos tempos, pois nunca mais haviam se encontrado. Relembraram a reprovação, quando o ex-aluno diz: Professor Costa, quero lhe agradecer pelo senhor ter um dia me reprovado, pois, se não o fizesse, hoje eu não estaria aqui fazendo este exame. Continuaria preguiçoso e não teria me formado médico. Os olhos do velho professor se enchem de lágrimas e ele diz: Caro doutor, muitas vezes é necessário perder uma batalha para se ganhar uma guerra. Muito bonito, muito bonito. Merecido, né? Seu Costinha era realmente uma grande figura, né? Uma grande figura humana. Rígido, né? Rígido e correto. E correto, né? Não há o que se falar sobre a personalidade dele. Eu fui presidente do Centro Cívico do Sul na época do Costinha. E a gente brigava todo dia, Cássio. Mas, né, quer dizer, eram brigas importantes para o que a gente estava fazendo na época. Na época, o governo federal estava naquela anos 64, essa coisa toda, muitas dificuldades, e eles extinguiram o Grêmio Normalista do Sul e implantaram o Centro Cívico, que vinha sem boca, né? Entrava em campo sem boca. E a gente tentava fazer coisas, o seu Costinha, Adolfo, calma, mas sobrevivemos, né? E ainda hoje, César Costa é contemporâneo nosso, que assina a orelha do seu livro, né? Então, acho que você faz um registro merecido de uma figura humana grande, que moravam na Alfredo Guedes. Riachuelo, acho que esquina com Alfredo Guedes, né? A casa, acho que a família ainda mora. Hoje o lugar que o César trabalha é ali na frente, perto, né? Quase na ali frente. Na frente, o estúdio dele. O César tem um programa também na TV Ativa, onde foi a entrevista do Cássio. Foi a entrevista e vai passar agora sexta, sábado e domingo, né? Para estimular a presença das pessoas. O que mais que temos no livro, Cássio? No livro a gente tem textos os mais variados. Então, se quiser que eu veja mais algum, tem alguns muito interessantes. O trem brinca, como que é, Adolfo? Não, outro dia como é que chamava aquele evento que nós fomos? Memorial, né? Memorial do Holocausto, né? Você fez o Treblinka, tá aí? Tá aqui, tá aí? Isso aí eu já tinha feito anteriormente, né? Né? Treblinka foi um campo de concentração, né? Na Polônia, dos nazistas. E eu fiz um texto cujo título é Brincando no Trem. Dá para ler para a gente? Dá para ler. A gente se emocionou muito, né, Beth, quando a gente ouviu esse... Pena que eu não trouxe o barulho do trem no celular. Que aquele dia eu pus o barulho do trem, né? Sei. Ficou muito emocionante. E foi foi assim uma forma de recordar, né? Recordar de uma forma muito especial, né? Vamos lá, ao trem que brinca. Foi uma forma de se recordar sem aquela coisa pesada, né? Dos campos de concentração. Sim. E Treblinka lembra o som, né, que está brincando no trem. Tá. Por isso que ficou brincando no trem. O campo Treblinka. O menino devia ter uns 7 anos.
7 anos. Número mágico na cabala, como 7 são as notas musicais, as cores do arco-íris, 7 são os céus e 7 as camadas dos elétrons nos átomos. Havia nascido no Brasil em 1935, filho de pais que se diziam alemães, mas se chamava Jacó. Voltou com eles para a Alemanha em 1939, já sabendo falar o português fluentemente, além de ter também aprendido o alemão. Agora estavam no trem, vagões sem bancos, amontoados, todos os passageiros sentados no chão, sem saber para onde seriam levados. Para o menino era festa, pois andar e brincar de trem era o que ele mais gostava. Lá fora, a paisagem cinzenta passava pela janela. As mais próximas rapidamente, as mais distantes mais lentamente. Superdotado desde criança, com perspectivas de se tornar um novo Einstein, pois agora com essa idade já sabia fração, geometria e até derivadas. Ia pensando porque as paisagens próximas tinham a velocidade relativa ao trem mais rápida e as mais distantes eram mais lentas. Imaginava o trem como tangenciando uma gigantesca circunferência e as paisagens mais próximas, situadas num raio mais distante do centro, e as paisagens mais distantes, mais próximas do centro dessa circunferência. Assim, poderia facilmente explicar esse fato banal e até fazer uma fórmula sobre isso. Enquanto sua mente viajava pela matemática, lembrou de fazer xixi. Como não tinha onde fazer, a mãe recomendou que o fizesse no vão das paredes do vagão, que era de carregar gado. Ele replica que não, pois devido à velocidade relativa do trem, que provocava uma ventania, o líquido descreveria uma parábola e voltaria ao vagão, molhando quem estivesse mais atrás. Enquanto discutiam onde urinar, passou à vontade, e ele viu uma placa à margem da ferrovia que dizia: Treblinka, 40 quilômetros. O trem apitava e já ia reduzindo a velocidade. O garoto perguntou o que significava Treblinka. E a mãe, já sabendo, mas não querendo contar-lhe a verdade, disse que é um lugar maravilhoso, que os nazistas escreveram errado por não saberem direito o português, mas que significava um lugar onde só se brincava de trem. A mente inocente do futuro gênio alegrou-se, e o pequeno sorriu, ansiando por lá chegar. Chegaram ao som de uma música de Wagner. Entrou para o banho conjunto com a mãe e o pai, e o mundo perdeu aquele que poderia ter sido o seu maior gênio. Maravilhoso, né? O trem que brinca, dito naquele dia, naquele horário, naquele momento, né, Beth? Foi emocionante. Foi emocionante, Muito viu? emocionante, Parabéns sim. por mais esse, pelo seu Costinha, né? O nosso famoso, querido seu Costinha. Os livros, ele tem textos desse nessa sentido, linha, né? Nessa linha, ele vai fazendo a gente pensar, né? Ele vai do piracicabano ao alemão com a mesma facilidade. Passa por tudo. Passeia pelas músicas de É uma Wagner. leitura gostosa, porque você lê um texto, né? A vida da gente muito agitada, lê um texto, fica ali, medita um pouquinho, daí já pode passar para outro. Não é uma leitura contínua. É algo que São dá para muitas você histórias, parar, né? Muitas meditar. histórias, É um livro. Muitas E no histórias. fundo, todas elas têm alguma coisa para você pensar. Tem Sim. a bomba de Hiroshima, tem um monte de histórias. E isso desse tudo você tema. ia lendo nos programas Pira Isso, 21. Exato. E você Na fazia o abertura do comentário, programa. fazia o comentário em cima. Eu não fazia, eu só lia. Sim. Daí, às vezes, o Sérgio, o Nick fazia, o Luiz Xavier fazia. E, mas a gente e não era um comentava programa assim que recebia
ligações muita do ligação. público, e eles Por comentavam. ser ao vivo, tinha muita gente, porque é um programa que era muito ouvido, porque as pessoas às vezes estavam indo no sábado, na feira, então eu recebia muito isso. Era um programa semanal? Era um programa semanal? Semanal. Em que época foi isso? 1900 e quanto? Foi de 2006, se não me engano, a 2014. Nossa, foram quantos Foram muitos anos? Deixa eu ver aqui de novo, que eu não lembro. Mas foram muitos anos. Foram uns 8 anos. É. E o livro, tô vendo, tem ilustrações no livro também, tem ilustrações. Cássio? Foi de Dá um spoiler aí, 2005 mostra a para nós 2016. um pouquinho, alguma coisa As de dentro do ilustrações livro. foram Ele está feitas- segurando esse livro aí com o Mas depois eu vou apertá-lo pra vocês. Não, você pode mostrar. Ó, esse aqui é um texto, que eu vou mostrar a figura, que chama Almas Gêmeas. Olha. É um casal, né? Foi ficando velho, até que morrem. Ah, mas eu tô vendo uma figura aí de um gatinho. Tem um gatinho ali atrás. Cássio e né? Ivana. Eles morreram, foram embora, o gatinho ficou. Que Então são bonitinho. vários os temas que a gente tem aqui. Sim. As Três Batatas. As Três Batatas é um texto também relativo à Segunda Guerra Mundial. E assim... Uhum. Tem muita coisa, muita coisa aqui, muito muita interessante, coisa muito bom. E são ele contos tem feito assim interessantes, né? E é gostoso, deve ser um livro bem agradável para ler, como eu disse, né? São contos curtos que você lê dentro da disponibilidade que você tem. Exato. De tempo, não é? Tá num ônibus, daí consegue ler, ou você tá à noite, um tempinho disponível aí, tá lendo. Nós estamos vivendo, eu queria debater com a Beth e com o Cássio, que estão muito integrados ao movimento literário, né? O Cássio, por ser o esposo da Ivana, amiga da Carmen, amiga da Beth, né? Quer dizer, Isso. nós estamos vivendo um boom editorial depois da pandemia em Piracicaba. O Cássio já acho que o 5º ou 6º autor de livro que nós trazemos aqui, né? Sim. Como é que a gente explica isso? O que isso estava represado e agora todo mundo está fazendo livros, editando, correndo atrás. Nesse caso, patrocínio, né? Você mesmo que está bancando, né? Quer dizer, como é que a gente explica esse momento novo em Piracicaba, né? O Clipe, o Golpe, a Academia Piracicabana de Letras, o Instituto Histórico, tem trajetórias de décadas na cidade. Mas a gente está percebendo, do ano passado para cá que nós começamos o programa, né, Beth? Quantos autores nós trouxemos, e autores novos, né? Novos do ponto de vista de produzir um livro, né, cara? Como é que a gente explica esse momento? Eu não tinha observado isso que você falou, mas agora que você observou, me veio uma teoria aqui sobre o que pode ter levado a isso. O que pode ter levado a isso, na minha opinião, é o seguinte: com a pandemia de Covid, as pessoas sentiram que a morte existe. Porque perceberam a morte assim batendo na porta da casa. Sim. Muitos parentes morreram, de algumas famílias. E o livro é uma coisa que mantém o autor vivo, mantém a memória daquela pessoa viva. Talvez por isso muitas pessoas resolveram escrever o livro para manter-se viva ainda, manter aquela memória viva até hoje. Colocado. Porque quando a gente lê um livro, é como se a gente resgata, a gente entra na alma do escritor. O escritor vem nos contar as histórias. Qualquer que seja o tempo, ele vem nos contar, vem nos ensinar. Parece que a gente está conversando intuitivamente com a alma do autor. Com a alma do autor. Então, talvez seja isso. As pessoas passaram perto da morte e quiseram deixar alguma coisa. Né? Lembrei de uma frase de Marco Aurélio, filósofo, que ele disse assim,
tem a morte como conselheira. O que ele quer dizer com isso? Se você soubesse que hoje seria seu último dia, o que você faria? Você daria o melhor de si, você viveria da melhor forma. Então, se você tem a morte como conselheira, você vai estar sempre sendo o melhor de si, né? Está sempre se colocando, fazendo o que é mais importante, que a sua alma pede, né? De realização. Sabe o que minha alma pede neste momento, Elizabeth? Eu sei, professor, eu sei. Meia hora já foi, Cássio. Então você vai ter o privilégio de conhecer o famoso Café Kudorf aqui. Surgiu lá da Secretaria de Cultura, não é, Adolfo? Pois é. Ah, é? Quando eu recebia as pessoas lá, você conhece meu estilo brincalhão, sempre bem-humorado, quando não pegam no meu pé, né, Cássio? Mas eu dizia para as pessoas, hoje fui eu que fiz o café e tal. E virou um meme, e né? Aquele café que na prefeitura, que é o mais em conta, que tem o cafezinho o café mais barato que a prefeitura. Então aquele café Então eu recebia de... os amigos, as pessoas todas lá, né? Dizendo que eu que tinha feito o café, essa coisa toda. E a Beth dava vazão a essa brincadeira, né? E ela falava, agora é hora do Café Kudorf, Café Kudorf. Não é Codolfo, né, Elizabeth? Sabe falar Dorfo? Cheiroso tá. Vamos lá. Então, um brinde ao Café com o Dorfo. Café com o Dorfo. Vamos aqui virar a nossa lá foto. A nossa foto. Aqui, olha. Lados, né? Aqui, Cássio. O Café com o Dorfo. A nossa foto lá, Cássio. Pronto. Obrigado, nosso maestro João de la Coleta, hoje na edição de mais esse programa, né, Beth? Você sabe que segunda-feira eu fiz uma entrevista na Educativa, né? De 1 hora mais ou menos, e daí eu encontrei na saída estava o Bill Júnior, que faz aquele café com viola. Tá. Então na terça-feira eu voltei lá para conversar com o Bill Júnior no programa dele, no Café com Viola. Então são 2 cafés. São 2 cafés famosos café que com você... Viola e o Café Kudorf. Kudorf fica Beth, né? E tem muita gente que não sabe falar Dorfo. Dorfo. Eu sei porque você sabe. Aqui, então... Né? Tem gente que fala assim, Dolfo. O café com Dolfo. Porque Adolfo, né? Então a pessoa não sabe falar Dolfo. Mas assim, olha, daí na prefeitura o pessoal chegava, né? Ele falava assim, olha, fui eu que fiz. E a pessoa tomava aquele café ruim que não tinha tamanho. E fazia uma cara, tá bom? Tá, porque maravilhoso, chegou lá para pedir alguma coisa, né? O secretário de Cultura quem fez o café, ainda por cima, falar que o café não estava bom. Mas você sabe que no Café com Viola é da prefeitura, a rádio educativa, né? Mas lá... O café eles que fazem. Eles que fazem o Morro Grande, sempre dou o café melhor lá para eles. Nós estamos, tá no nosso radar aí trazer o pessoal do Café Morro Grande, a Lia, né? Sim. Daí eles podem fornecer lá o melhor deles, né? E é a marca da cidade, né? Uma das marcas mais antigas de Piracicaba, uma das imagens mais fortes do comércio, essa coisa toda. A gente se encontrou outro dia com a Lia e com a... E agora? Não me lembro. Sofia, né? Netas do criador do Café Morro Grande, que está indo para quase 100 anos. Eu acredito. Dorival Cruz Júnior. Eles moravam ali em frente ao Diário, que eu comecei a trabalhar na Prudente. Hoje, onde era o café, é um prédio, né? Prédio Morro Grande, ali na Bom Jesus com a São José. E a Sofia e a Lia são netas do Cruz Lima, do Dorival. E elas vêm para cá, vêm agora, quem sabe em maio, eles vão fazer apoio para a Festa das Nações também, né? Mas Cássio, falando dos livros também, professor, temos um lançamento aí, que fomos convidados, não é? Do Rodolfo Kapler. Isso, agora em maio também, agora em né? maio, um livro fantástico, que ele está colocando diversos...
diversos artigos, né, que ele publica, geralmente na Veja, entrevistas que ele faz. O Kapler teve com a gente também. Olha, passaram por aqui recentemente Rodolfo Kapler, Bruno Chamanchub, Marcelo Silva, Ivana Negri, não sei se você conhece, Ivana Negri, já ouviu falar, né? É uma poetisa famosa. Ivana Negri de novo, com Carmen Piloto, João Nassif, Daniel de Carvalho também veio 2 vezes. Contando uma biografia dele e um outro livro que ele lançou. Ele tem 16 livros já publicados. Veio também o Antônio Leone, funcionário da biblioteca, que fez uma história em quadrinho dos 100 anos da Paulista, que você tem uma história para contar dos 100 anos da Paulista. Qual é a sua parte da história da Estação da Paulista que você tem para contar? Mas antes dele contar isso, deixa eu dizer, o Grupo de Oficina Literária de Piracicaba está convocando os acadêmicos para participar de um livro de trovas, ensaios sobre trovas. Tá. Então, eles estão pedindo, assim, que é um livro que... Coletivo, tá. Sim, coletivo. E também vai ser, estão querendo lançar aí em julho. Então, tem mais esse livro aí em vista ainda. E diversos que são lançados fora da academia, que passaram aqui pelo nosso café. O Antônio Leone é um funcionário da biblioteca e ele fez uma história em quadrinhos, né? Que teve o apoio da Secretaria de Educação. Fizemos 40 mil exemplares, foram distribuídos para todos os alunos da rede, e ele fez uma história em quadrinho, então, sobre a origem da Estação da Paulista. Com um pouco de ficção. Com um pouco de ficção, mas qual é a sua história sobre a Estação da Paulista? Vamos lá. A minha história da Estação da Paulista é o seguinte: minha mãe morreu há poucos anos atrás, com 105 anos. E quando ela tinha uns 102, 103, o João Nassif foi fazer uma entrevista, aquela entrevista que ele faz de página inteira da Tribuna, né? E daí ele ficou conversando um tempo com ela tinha a cabeça muito boa, até o dia de morrer ela estava bem lúcida, e ela contou para o João, e está registrado nessa entrevista, que ela viu inaugurar a Estação da Paulista. Meu Deus, ela que maravilha. Ela tinha 10 anos de idade quando houve a inauguração da estação. E daí ela conta que o pai dela trabalhava na Estação da Paulista. Naquela época, muita gente gostava de trabalhar, né, na estação, como telegrafista, chefe de estação, maquinista. E ela morou ali naquelas casinhas atrás. Ela disse para o João até o número que eu não me lembro. No fundo da estação tem um conjunto, uma vila de casas. Isso, que eram funcionários que moravam ali. Que legal. E ela morou ali numa daquelas casinhas, né, que o pai dela era funcionário da Estação Paulista. E ali ela conta, que eu lembro, contou umas histórias interessantes lá para o João, que eu não lembro mais, para contar com detalhe. Mas uma das coisas que eu lembro que ela contou é que os trens eram uma firma inglesa, né? E inicialmente, e eles eram tão conservavam o horário pontuais. Eles eram tão pontuais que os antigos relógios de corda que a gente tinha nunca estavam certos. Então eles controlavam o tempo e acertavam o relógio pela chegada do trem. Que interessante, né? Essa e outras histórias que ela contou lá. Isso é organização, hein? Isso dá orgulho, né? Coisa nossa, né? Olha, deviam ser metodistas ou presbiterianos que cuidavam, porque o povo que gosta de cumprir horário, viu? Pois é, a gente aprendeu com eles, né, Beth? A questão de uma disciplina. Eu me lembro sempre o professor Almir, quando era reitor, eu lembro quando nós tínhamos formaturas, Cássio, ali, antes de ir lá para o Taquaral, na rua Boa Morte, no Salão Nobre da Unimed, na ECA, Economia, Contábeis e Administração, né? E o professor Almir, a gente tudo com beca lá, deu 7 horas. Agora que vai começar a solenidade de formatura, ele puxava o cortejo. Ele deixou José Serra, Marta Suplicy,
Carlos Nascimento, deixou na saudade. O Serra tinha o hábito péssimo de chegar com 1 hora ou 2 de atraso, né? A Marta não, o Nascimento, que era aqui de Dois Córregos e foi durante muitos anos apresentador do jornal do SBT, né? Começou aqui em Piracicaba, foi homenageado no jornalismo, mas não quis nem saber. Ele, 7 horas é 7 horas. Está todo mundo aqui, as famílias estão aqui, os amigos estão aqui, os convidados estão aqui. Se o paraninfo, o patrono, não chegou, deixa a cadeirinha para ele lá e quando ele chegar, ele faz. Então, eu não sei se isso é uma... Não é um hábito, é um tipo de disciplina. Disciplina, né? Você viveu também em quartéis lá em Brasília, né? Eu acho que essa questão da disciplina forma um compromisso. Meu programa começa às 6 horas, às 6 horas, não é 6h01, nem 5h59. Foi bom viver em Brasília, Cássio? Foi muito bom, eu gostei muito de morar lá. Que lá, época foi? Eu morei de 70 até os anos 80. Tá. Foi muito bom, eu gostava muito daquela cidade, ela tinha um horizonte muito amplo, né? Então aquilo lá você olhava assim nas ruas, dá uma sensação de liberdade. Sim. Porque você viu o horizonte lá longe, um plano, né? Planalto. Tanto é que quando eu voltei para Piracicaba, eu sentia meio preso, psicologicamente. Só, sim. Né? Porque o horizonte aqui é curtinho, né? Não é aquele... nós estamos na colina, né? Nós estamos na colina. Então aquele horizonte assim dá uma sensação de liberdade. Sim. Muito boa. O seu curso de medicina foi lá em Brasília? Foi, na UNB. Na UNB? Legal. E você se especializou num campo que quando você chegou aqui você era o rei da radiologia, né? Como é que foi? Eu cheguei, principalmente ultrassom. Ultrassom. Eu fazia radiologia geral, mas o raio-x já tinha. Mas o ultrassom eu fui, acho que o pioneiro que começou a fazer aqui. Sei. E hoje evoluímos muito. Muito. Evoluiu tanto que a minha especialidade desenvolveu tanto que vai acabar o médico... Hoje chama diagnóstico por imagem, porque não é só raio-x, radiologia. Tem o ultrassom, ressonância magnética, tomografia computadorizada e principalmente o raio-x, a ressonância magnética e a tomografia computadorizada. Hoje a inteligência artificial está tomando conta. Jesus. Então não vai logo, a pouco, não vai daqui a pouco, não vai precisar mais ter o médico que faz isso aí. Sim. A inteligência artificial que vai analisar as imagens e dar um diagnóstico. O médico não precisaria necessariamente estar na cidade de Piracicaba. Ele pode... cidade, ele só vai assinar. Nem assinar, nem vai existir mais. Já sai assim tudo. Como outras especialidades. Está tudo no mundo, a inteligência artificial está substituindo tudo. Tá. Não está tendo mais porteiros, já percebeu? Sim, vários prédios, né? Está acabando, a maioria já não tem. Advogado também está substituindo. E assim todas as profissões vão começar a ser substituídas. Não sei se é bom, não sei se é ruim. Mas nos anos 80, há mais de 40 anos, vendo uma entrevista do Stephen Hawking, aquele físico inglês, isso me marcou, eu gravei até hoje essa mensagem que ele deixou. Ele fala assim: a humanidade não será destruída por uma guerra atômica, nem por um meteoro que vai cair aqui, nem por uma grande epidemia. A humanidade será destruída pela inteligência artificial. Não existia nem celular ainda, quando ele falou isso. E a gente está vendo isso, porque os empregos estão acabando, e cada vez mais. Na minha opinião, né, essa história de que se vai achar outra coisa, você não vai achar, porque está sendo substituído. Banco, você vê funcionário em banco, não vê mais. Estão cada vez mais enxutos, né? Daqui a pouquinho não vai mais ter banco, sede de banco. E assim as profissões vão sendo substituídas, todas. Médico hoje faz consulta pela mídia. Sim. Daqui a pouco não vai ter médico mais que vai fazer, vai ser inteligência artificial. E como
cabeça vazia, como o povo diz, cabeça vazia, oficina do diabo, É. nem que as pessoas ganhem para não fazer nada, isso aí é uma coisa muito ruim para a humanidade. Vai complicar. Isso é uma coisa para a gente pensar. Muito. Como o budismo diz, o objetivo não é chegar, o objetivo é o caminhar. Então a evolução da inteligência artificial está fazendo você chegar logo, mas não é, o bonito não é chegar, é você caminhar. caminhar É o percurso, e né? apreciar O percurso. a paisagem, O né? percurso. Né? É isso. Mas acho que a gente tem também, temos mais 5 minutinhos, Beth, lembrar aqui que o Cássio deixou, Cássio e Ivana deixaram também algumas heranças, né? E eu sou parceiro de Ana Camila França de Negri, no livro que nós fizemos sobre a história da imprensa em Santa Bárbara. Isso. A Camila era minha aluna na Unimep e recentemente Lá no... Como é que chama? Santo Olímpia. Santo Olímpia. Nós fomos almoçar em Santo Olímpia, eu, a Beth, minha irmã, a irmã da Beth, e encontramos lá um livro sobre a história de Santo Olímpia, né? E pegamos o nome da autora, Gabriela, não me lembro o sobrenome dela, né? E estava lá orientanda da professora Ana Camila França de beleza, e ela fez um livro belíssimo, né, Beth, sobre a história, as origens de Santana, Santo Olímpia, né? Tá lá no, como é que chama o restaurante mesmo? E agora? Não, vamos. Mas lá é fácil de achar. É o restaurante mais tradicional da tirolesa. Chegar na igreja do lado esquerdo. Do lado esquerdo ali, né? Café Tirol. Café Tirol. Então tinha os livros ali, na hora de pagar a conta, eu olhei o livro e falei, puxa vida. E aí, né? Então, Ana Camila fez um livro antes do pai dela, Elizabeth. Como é que você explica isso, então? A filha faz o livro antes do pai. Então, esse livro, você é o avô desse livro, então. A Camila e a mãe. A mãe. Mas foram bons tempos, né? Tempo de pesquisa lá em Santa Bárbara, a prefeitura nos deu grande apoio, né? Então, e a Ana gerou, né? A menina que fez, a Gabriela, que fez o livro de Santo Olímpia. Então, as letras estão para a família Negri de forma muito especial. Em Santo Olímpia tem muitos, não tem? Mas lá é outra família. É outro ramo dos Negri? O meu Negri é D maiúsculo Negri. Sim. Na Itália. E aqui lá? Veio e ficou D minúsculo Negri. Lá é só Negri, não tem o D. Tá. Então é outro ramo. Até quando o ano retrasado, eu e Ivana fomos para lá, porque a gente tem muito contato com os parentes na Itália. E eles são de Verona. Tá. Uma cidadezinha a 8 km de Verona. E nós fomos lá, passeamos pela Itália, alugamos um carro e reunimos uma pizzaria, uns 30 parentes. Que coisa boa. Foi gostoso, né? Muito bom. A Ivana disse que perdeu uma pedra do anel que ela ganhou da avó aqui, verdade. Perdeu lá na igreja de São Miguel, se eu não me engano. A igreja, porque a família da Ivana é do sul, da Itália, e a minha é do norte. No sul, a gente não conhece assim nenhum parente da Ivana, mas a igreja, tudo tem lá ainda. Ela perdeu mesmo a pedra do que anel, era da avó dela, que morou lá nessa cidade, que foi nessa igreja, ela perdeu nessa igreja. E essa pedrinha simboliza o Arcanjo Miguel. E ela perdeu a pedra exatamente na igreja do Arcanjo Miguel. Do Arcanjo Miguel. São Miguel. Olha, então somos tutti descendentes de italiani aqui, Elizabeth. Então registrar, né? Está havendo um movimento cultural importante na sociedade italiana de Piracicaba, agora sob a presidência do nosso amigo Juliano Dorisotto, e eles estão muito empenhados, Cássio, em recuperar as pinturas da sociedade italiana que foram assim
como a gente caiadas por um antigo presidente do Ítalo brasileiro, ele pintou de branco os afrescos. Eu lembro dos afrescos. Você lembra dos criança eu ia lá no cinema, na sociedade. Então Juliano, Palmiro Romani, Pedro Maurano e outros. O Fausto mas o Fausto não está na nova diretoria da sociedade. Vamos ver se a gente traz o pessoal qualquer hora aqui para contar, viu, Cássio, o que eles estão fazendo e quanto vai custar essa brincadeira. O que aconteceu no Sul de Minúcio. A mesma coisa, né? No Sul de Minúcio eles recuperaram. Não sei se foi o Jairo que encabeçou essa recuperação. Mas foi dinheiro do Estado, né? Dinheiro do Estado. Agora, arrumar dinheiro da comunidade. A comunidade italiana em Piracicaba é muito forte, né? Grande, muito forte, muito grande. Então, grandes indústrias. Sim. Mas vem vindo um outro grande desafio aí, viu, Beth e Cássio? Vamos ver. Qualquer hora a gente traz os irmãos aí para falarem um pouco dessa iniciativa. Cássio, estamos nos 45 do segundo tempo, agradecendo aqui a sua presença, desejando sucesso. Segunda-feira vamos estar lá, né, Beth? Sim. Se Deus quiser. Vamos dar uma olhada, Cássio? Lembrando, mostrando para o pessoal, olha, apenas palavras, essa é a capa. A quarta capa, o Cássio com a família dele, as netas. E é esse livro que vai ser lançado na segunda-feira, lá na loja maçônica, Rua Rangel Pestana, número 80, a partir das 20 horas. Um livro que vai ser com a renda distribuída... Para o pessoal da hospitalaria, porque a maçonaria, eles têm a hospitalaria que empresta muleta, camas hospitalares... cadeira de roda, cadeira de banho. Você lembra do Zezinho da farmácia? Lembro, famoso. Então, ele era hospitaleiro da nossa loja. Tá. A gente guardava tudo lá na farmácia dele para ele emprestar, porque não tinha espaço. Agora, quando ele morreu, a hospitalaria voltou para a loja. Mas ele fazia esse serviço, esses empréstimos. Era a loja que fazia através da hospitalaria. E a renda toda vai ser revertida para a hospitalaria. Isso. Maravilha, que que bonito gesto. Tá Parabéns. Bom. Então, muito obrigada, Cássio, pela vinda, por ter aceito o nosso convite. Vim falar um pouquinho do lançamento do seu livro, Apenas Palavras. Gratidão imensa por tudo que você trouxe aqui de sabedoria e conhecimento e colocar no papel. Eu parabenizo por você estar fazendo o seu primeiro filho solo. Está trazendo o seu primeiro filho solo aqui para nós. Eu agradeço e fico feliz de ter vindo aqui. Muito obrigada, agradecemos. E na segunda vamos estar lá juntos, se Deus quiser, tá Todos bom? estão convidados. Vamos agora para a agenda cultural com a Elizabeth Bortolin e na semana que vem, nossos convidados são o Henrique e a Tássia, da empresa Homens, com Z, aqui em Piracicaba. Eles estão fazendo um serviço muito interessante, né, para tratamentos faciais, capilares, dermatológicos para a área masculina aqui em Piracicaba. Vamos contar um pouquinho isso com a gente. Pessoal, boa noite, muito obrigado pela atenção dos amigos, das amigas. Lembrando que o nosso programa aqui tem o apoio da Tribuna Piracicabana, da Folha de Piracicaba do portal Nova 15, que nos acolhe aí há mais de um ano, tá bom? Obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.